Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10. Aleluia, Deus. Parece maravilhoso. Aleluia. Amém? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, nessa palavra, aqui nessa carta de Paulo a Timóteo, né, o apóstolo Paulo trata o seu amigo em Cristo, seu irmão em Cristo, seu discipulado Timóteo, dizendo para ele como se estivesse se alegrando da vida dele, né? Assim como o Senhor Deus quer se alegrar das nossas vidas nessa noite. Quando ele fala aqui, tu porém tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, ele está aqui dizendo para Timóteo que Timóteo tem sido um imitador de Paulo, né? Assim como nós devemos ser imitadores de Cristo, como nós devemos, por exemplo, ser imitadores do nosso pastor, de todo aquele que vai bem, que segue no caminho reto, que serve a Cristo, né? Com toda a sua boa intenção, com toda a sua fé. Então, quando ele fala aqui que Timóteo está vivendo de viver intenção, de boa intenção, e fé, longanimidade, caridade, paciência, o que ele quer dizer para nós nessa noite, comparando, né, com Timóteo? Que nós devemos andar da mesma forma. Assim como Timóteo tinha que seguir os passos de Paulo para se ir bem no Evangelho, para fazer a vontade de Deus, cada um de nós também devemos estar dessa maneira diante do Senhor, procurando prosseguir com todas essas qualidades, né? Longanimidade significa persistir, repreender, né? Até mesmo dando uma resposta para o inimigo ou aquele que te afronta, quando te pergunta, por exemplo, por que você é cristão? Me dê um motivo para você ser cristão, né? Em vez de você responder, porque eu vejo muitas pessoas, inclusive hoje em dia, fica sem resposta, ou então responde não sei, né? Por que você é cristão? Há tantas respostas, mas essa palavra longanimidade, aquele que é longânime, ele vai responder o que para aquela pessoa? Ele vai responder, porque eu persisto em Cristo, porque porventura não foi o Senhor Jesus que deu seu sangue lá na cruz para morrer por mim e me salvar? Então isso é uma pessoa que tem longanimidade, que persiste, que tem a resposta na ponta da língua, né? Nós, os cristãos, para aqueles que ainda não estão no caminho do Senhor. Amém? Aí, quando Paulo fala perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então ele diz para
e consegui prosseguir, tive vitória, de todas elas o Senhor me livrou, você também vai conseguir. Você precisa conseguir para levar o Evangelho de Cristo adiante. Amém? Aleluia. E que o apóstolo Paulo queria dizer para nós, né, nos dias de hoje, nessa palavra. Se eu posso, vocês também podem. Irmã Valéria, eu passei assim por perseguições que se eu não tivesse longanimidade na minha vida, eu não teria suportado, eu nem estaria aqui hoje no meio dos irmãos. Assim, muitas vezes nós passamos por provas, há pessoas, muitas até que eu conheço, que passam por provas tão pequenininhas, né, por provas tão banais, e acham assim que é o fim do mundo, que não vão conseguir, que não vão suportar. E se a gente olhar para trás, olhar para a prova do nosso irmão, né, gente, que tem provas tão terríveis de doenças incuráveis, pessoas que estão no leito, sem uma esperança de vida, né, pessoas que estão lutando contra tantas coisas difíceis. Claramente nós iríamos, né, ver essas pessoas que reclamam tanto da vida por pequenas coisas, por tão pequenas coisas, elas deveriam assim usar essas outras coisas tão graves como exemplo. Amém, irmãos? Por exemplo, eu passei por uma dificuldade, porque aqui, quando ele fala de ser longânimo, de ter paciência e de persistir, vencer as perseguições, o que ele quer dizer para Timóteo? O mesmo que eu posso dizer para vocês, que toda perseguição, toda calúnia, toda perseguição de homens, toda perseguição espiritual nas nossas vidas, nós temos que vencê-las pela fé, pelo persistir, com muita longanimidade. Eu passei por coisas tão terríveis que por mim mesma eu jamais teria condições de achar que eu ia prosseguir, que eu hoje estar aqui, que eu ia ter a oportunidade de louvar, de apregoar uma palavra, de estar no meio dos irmãos assim, com tanta alegria no coração, porque são dificuldades, são coisas assim muito fortes, sabe, de passar fome, por exemplo, de estar com uma criança pequena no colo, sem ter onde morar, passar todas as humilhações possíveis que um ser humano acha que ele não vai suportar. E pela fé e pela persistência em servir a Cristo, eu venci. Eu posso falar hoje, eu venci, mas não foi pela minha força, não foi, sabe, foi pela minha fé e foi pelo meu batalhar com Deus. Assim, eu olhava para o Senhor e falava: Senhor, se o Senhor é Deus, se o Senhor é na vida dos crentes, isso eu não era nem crente ainda. Depois que eu me converti, aí que a minha fé aumentou e eu pude dali me fortalecendo a cada dia e vendo que o que isso que Paulo falava para Timóteo é muito importante, é aquilo que nós devemos procurar viver, é a longanimidade, é a persistência, é a certeza de que nós queremos Cristo para as nossas vidas. Porque se Paulo conseguiu passar por tudo aquilo que nós conhecemos a palavra, nós sabemos as humilhações, as dificuldades que ele passou, se eu conseguir chegar até aqui hoje, depois de tanta luta, de tanta coisa assim que, sabe, gente, coisas assim, eu grávida da minha filha, a minha mãe com câncer, uma pessoa, um ex-namorado que eu tinha me perseguindo, querendo me matar. Então são coisas assim que, se você não tiver Deus, ou você faz uma besteira, ou você para, ou você morre. São coisas que a pessoa não tem por onde sair. Quando a gente está num beco sem saída, não tem por onde correr, aí é onde Deus entra e põe a mão. Você nessa noite estiver com uma dificuldade muito grande, estiver sem esperança numa causa, tenha certeza que o Senhor está chegando. Na hora do Senhor, o Senhor nos socorre. Mas é preciso ter perseverança, é preciso ter longanimidade, é crer de todo o coração, amados. Crer que o Senhor põe a mão, que o Senhor está chegando. O Senhor é quem faz a obra, que Ele não abandona aquele que persiste. Se você, certamente, ficar tranquilo lá e falar: seja o que Deus quiser, certamente você corre o risco dele não te abençoar, irmãos. Porque o Senhor gosta de ver a nossa luta, o nosso persistir, o nosso perseverar. O Senhor gosta de ver o crente que faz jus de ser chamado de filho de Deus. É aquele que vai em frente e não olha para as dificuldades, não olha para o sofrimento, não olha para nada, simplesmente olha para o Senhor Jesus, olha para o alto, da onde vem o teu socorro, irmão. Nessa noite, o teu socorro vem somente do Senhor.
esposo. Cada um tem uma função, cada um tem uma finalidade para o Senhor. Nenhum parceiro é menor ou maior. São somente o Senhor escolhe um ministério para uns, outro para outros, outro para outros, outro para outros. Cada coisa no seu lugar com a vontade dele. Amém, irmãos? Então, quando você vê a vitória do seu irmão, não fique triste porque a sua não chegou ainda. Simplesmente fique feliz pelo seu irmão. E com certeza a tua alegria pelo seu irmão fará com que Deus venha derramar a tua bênção sobre a tua vida também. Amém? Aqui no versículo 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Piamente significa certeza daquilo que se quer, né? Aquele que quer servir o Senhor Jesus de todo o coração, com toda certeza, e com todo o seu ser mesmo, de coração, que tem aquele desígnio de servir a Deus. Não é aquele crente que está, não sei se eu sigo, não sei se eu não sigo, não sei se eu vou para a igreja hoje, não. Aquele que põe uma meta diante de si. Eu vou seguir a Cristo porque é o único caminho. É o único caminho que me trará salvação. Então, aqui quando ele fala, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão o quê? Perseguições. Então, se você não estiver tendo perseguições na sua vida, fique preocupado, irmãos. Porque todo aquele que é perseguido, quanto mais você for perseguido, pode ter certeza, maior vai ser a tua vitória. É o que Deus vai fazer na sua vida. Porque cada perseguição é uma vitória na nossa vida. Cada perseguição é uma lição. Porque hoje você passa por perseguição, mas amanhã, quando você estiver passando pela bênção, você vai olhar para trás e vai rir daquela perseguição. Você vai falar, se eu suportei, foi porque Deus era comigo. E devemos suportar, temos que suportar, não podemos parar. Para que nós possamos dar um testemunho de vida, para que nós podemos, um dia falar, eis-me aqui, estou aqui, graças a Deus. É preciso que passemos por provas até mesmo de fogo, por provas assim, que nós achamos que jamais iremos suportar, irmãos. Pensem vocês numa pessoa doente com câncer, para morrer no hospital ou em casa. A família, eu tive esse problema na minha família, e assim, eu não dormia quando eu olhava para minha mãe. Uma mulher de 46 anos, com uma criança pequena para criar, uma enfermidade, que os médicos falavam, eu não vou pôr a mão na senhora, porque certamente a senhora já está condenada, a senhora vai morrer. E ali, ninguém era crente na minha casa, só eu era crente, pela misericórdia de Deus. Eu nem era crente ainda, assim, eu não tinha muito entendimento, eu tinha fé. Eu tinha desejo de que Deus não deixasse a minha mãe morrer. Então eu falava, Senhor, se o Senhor é na minha vida, se o Senhor é esse Deus que os crentes falam, que cura, que salva, que pode todas as coisas, entra aqui no meu lar, toca na minha mãe, nessa mulher que eu vejo morrendo a cada dia, com um complexo de inferioridade, não queria sair na rua, não queria mais sair de dentro de casa, colocava lenço no rosto para que ninguém visse o seu rosto, porquanto o tumor era um linfoma no nariz que aparecia por fora. E ali, irmãos, a minha fé foi maior, mas é porque eu não tinha para onde correr. Quando nós estamos numa situação assim, nós temos que se afirmar no Senhor, nós temos que nos abraçar na fé. Não só na fé, mas acreditar, sim, de toda a sua alma, que o Senhor vai entrar e vai fazer. E o Senhor é maravilhoso passar pelo problema, porque se você não passa, você não busca Deus nas madrugadas. Se você não passa pela prova, uma prova tão terrível, você não dobra o seu joelho a madrugada inteira para orar. Nós sabemos disso, né, irmãos? É muito difícil. Buscar a Deus já não é fácil, mas quando nós não temos um motivo forte, algo que nos afeta a nossa alma, a nossa vida, os nossos principalmente, nós não vamos buscar a Deus como o Senhor quer que nós busquemos. Nós vamos buscar de qualquer maneira. Então, não lamentem pelas vossas provas. Agradeçam a Deus todos os dias pelas vossas provas. Pelo sofrimento, pela dor, sim, porque temos que saber, ser o servo do Senhor, temos que saber que tudo isso vai passar. Temos que ter a nossa fé bem firmada para saber que no momento certo Ele vai por a mão. Ele vai ouvir a nossa oração, porque a nossa oração não volta vazia. Deus não deixa aquele que é Deus servo, que tem fé, perecer e ficar sem ser justificado. Amém? Amém. No versículo 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. E
Irmãos, aqui nós passamos por terríveis situações e sabemos que nós que servimos a Deus, nós plantamos e colhemos aquilo que plantamos. Imagine os malfeitores, aqueles que praticam o mal. Certamente esse mal voltará para eles, mais cedo ou mais tarde. Porquanto todo aquele que pratica o mal, que é mentiroso, que faz as obras do diabo, ele não vai perseverar, ele não vai vencer. Porque jamais o mal pode vencer o bem. Então nós sabemos que isso aqui é uma grande verdade. Os homens maus e enganadores irão de mal a pior, porque eles vão se afundando no próprio mal deles, no próprio veneno deles. Se alguém tem algo contra a sua vida nessa noite, se você está sendo perseguido, se alguém tem feito alguma coisa que tem te aborrecido, deixa ele na mão do Senhor. Não somente clama ao Senhor e ore por essa pessoa, porque essa pessoa certamente vai cair no seu próprio mal. Você não será prejudicado, amém? Igreja, pode ter certeza disso. Eu já passei por inúmeras provações dessa maneira. Pessoas que queriam meu mal só por eu ser crente, só porque eu estava com a Bíblia na mão e para a igreja. Pessoas que falavam, ela não vai conseguir, ela não pode conseguir. Sabe? E hoje eu olho para essas pessoas, eu só sinto pena, porque elas estão lá atrás, ficaram para trás, ficaram derrotadas. E eu, graças a Deus, estou de pé. Glória a Deus, aleluia. Dessa maneira, se alguém aqui tinha algum medo de alguma perseguição, de alguma língua que se levantou contra ti, pode perder esse medo hoje, porque Deus é contigo. Deus jamais vai deixar que esse veneno venha te contaminar, amém? Amém. No versículo 14 nós vemos aqui: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Então aqui Paulo fala para Timóteo, né? Permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. De quem o tens aprendido, igreja? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqueles que nos instruem, que são maiores que nós, nossos pastores, pessoas que têm maior entendimento conosco, mas todos nós cristãos sabemos de quem nós temos aprendido. Sabemos que a nossa lição vem do Senhor, né? Tudo aquilo que o Senhor quer, Ele nos ensina através da Bíblia, como eu já havia falado a semana passada. E queremos aprender, vamos buscar nas Escrituras, vamos buscar na Bíblia. Vamos simplesmente consultar as Escrituras Sagradas, pois o Senhor Jesus nos ensina a cada dia. Cada dia que você abrir a Bíblia, ainda que saia a mesma palavra, essa palavra se renova. E o Senhor vai estar falando algo diferente para você através dessa palavra. E aqui, no versículo 15, quando Paulo fala: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Em outras versões da Bíblia, ao invés de tua meninice, está escrito tua infância, né? Então aqui ele quer dizer o quê? Que desde pequeno, Timóteo já sabia que o único caminho e que a sabedoria estava nas Escrituras Sagradas, nas Sagradas Letras, assim como nós, mesmo antes de conhecermos a Cristo, irmãos. Desde pequenos, desde a nossa infância, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Não importa a religião que nós éramos, não importa o que os nossos pais nos ensinavam, mas nós já sabíamos que a Bíblia era a palavra de Deus. Isso é certo, desde a nossa infância nós sabíamos que a Bíblia era a palavra de Deus e que um dia, mais cedo ou mais tarde, nós iríamos conhecê-la. Amém? Então nunca deixe de buscar, irmãos. Mais uma vez eu vou estar reforçando isso, porque eu percebo que nesses últimos dias, o Senhor tem insistido com essa palavra nessa igreja. De falar para nós buscarmos mais e mais na palavra. Buscarmos tão somente o discernimento do Senhor e não buscarmos em outra parte, nem com conversas entre irmãos. Simplesmente tirarmos as nossas dúvidas e as nossas necessidades aqui nas Escrituras Sagradas. Amém? Depois, aqui no 16: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, mais uma vez Deus fala disso, que a Escritura Sagrada, divinamente inspirada, ou seja, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir até mesmo, para instruir em justiça. O que significa redarguir? Significa repreender, significa estar com a palavra ali afiadinha quando alguém quer te afrontar, né? Significa
você saber falar das Escrituras para as pessoas. Ou seja, mais uma vez, Deus está reforçando essa palavra nessa noite, né? Toda Escritura divinamente inspirada é convidada para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Qual é a justiça do Senhor para as nossas vidas, irmãos, nesta noite? Cada um de nós temos buscado do Senhor uma justiça, para cada causa uma justiça. E o Senhor é aquele que vai te justificar nessa noite. Eles vão tomar posse da vitória de vocês nesta vitória. Glória ao Senhor Jesus. Porque não é em vão que nós estamos aqui nesses 12 dias. O Senhor tem falado. E cada dia, em cada palavra, o Senhor tem confirmado essa justiça nas nossas vidas. O Senhor tem confirmado que vai fazer, que vai entregar cada causa, que vai justificar cada filho dele aqui nessa igreja. Amém? No versículo 17, complementando, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, quem que é o homem de Deus nessa noite aqui? Somos eu e você. Somos nós que queremos ganhar almas para Jesus, que temos assim por dever cristão ir para fora, não só dentro da igreja, que está buscando as almas lá fora, está falando do amor de Cristo, evangelizando. Não precisa fazer tanto sacrifício, não, irmãos. É no ônibus, é no serviço. Quando você entra numa loja para comprar alguma coisa, Deus sempre vai te dar a oportunidade de olhar para uma pessoa e tocar no assunto, falar de Deus para ela. Deus sempre vai te tocar nisso, porque esse é o nosso dever, esse é o nosso chamado, amém? Então vamos atentar para isso, né, nos dias de hoje. Vamos estar bem assim, espertos, bem ligeiros para evangelizar a todo momento, né? A toda parte, porque até o título dessa palavra fala: exortação, perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Então, pregar a palavra do Senhor não é no culto da igreja, é em toda parte, em cada momento, em qualquer hora do dia, da noite. É aonde você estiver, que o Senhor te dê a oportunidade, irmãos. Não se cale. Deus fala para irmãos nessa noite assim: você tem se calado. Você tem calado a sua boca quando eu te mando falar. Não cale a sua boca. Fale aquilo que o Senhor manda. Fale aquilo que o Senhor mandar. Muitas vezes você está num lugar e você acha que você não deve falar, mas não faça isso, porque você pode pagar o preço. Você pode deixar de salvar uma vida. Uma palavra sequer da parte de Deus pode salvar uma vida. Então vamos fazer a vontade do Senhor nessa noite, amém, igreja? Vamos falar do amor de Cristo em toda parte. Vamos falar do amor de Cristo a qualquer hora, a qualquer pessoa que o Senhor nos tocar para falar, porque o Senhor toca. Muitos irmãos aqui sabem disso. Muitas vezes nós nos reprimimos, não queremos falar do amor de Cristo, dependendo do lugar que nós estamos. Mas é aonde Deus nos prova. Dependendo do lugar que nós estamos, que nós achamos que ali é o último lugar que nós deveríamos abrir a nossa boca, então é ali que nós devemos falar. É ali que nós devemos saber que é de Deus, que não é coisa da nossa cabeça, porque toda vez que o Espírito Santo de Deus te toca, você sente no seu coração, na sua alma, você sabe. Por muitas vezes o diabo coloca dúvida. O inimigo das nossas almas, ele adora fazer isso, colocar dúvida, falar: não é de Deus não, é da sua cabeça, é o seu pensamento, muitas vezes até é o seu querer. É porque você quer ajudar essa pessoa, meus irmãos. Pode ser um conhecido, uma conhecida, uma pessoa que está com problema, muitas vezes, que até você conhece. Nós temos a mania de achar que porque nós conhecemos a vida da pessoa e conhecemos o problema dela, que aquilo é a nossa opinião, é o nosso querer. Mas pode ter certeza que se você estiver ligado com Cristo, se você estiver ligado numa fiação com o Senhor dos Exércitos, você vai saber que é para você obedecer, que você tem que falar. E não é da sua cabeça. Simplesmente é o Espírito Santo de Deus te tocando, para que você venha falar, ainda que seja uma palavra. Amém, irmãos? Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo é teu nome, Deus. Então eu vou, Aleluia, assim, Senhor. a parte da palavra que Deus me deu é até aqui, irmãos, né? Então, resumindo toda essa palavra, para que nós, os cristãos, tenhamos perseverança, fé, muita perseverança, longanimidade, que significa loucura de ânimo, ou seja, o nosso ânimo não pode acabar. Não adianta nós estarmos de bom ânimo hoje e de cara fechada amanhã, querendo vencer hoje e derrotados amanhã. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer para nós um longo ânimo, um ânimo verdadeiro, um ânimo que é cair e levantar, de luta em luta, de vitória em vitória. Amém, irmãos? Aquele ânimo que te leva a vencer lá na frente. Porque muitas vezes nós achamos que o nosso problema vai terminar amanhã. Muitas vezes você acha
de provações. O Senhor só vai te dar a vitória quando Ele vê que você está pronto. Que você está pronto para viver outra situação. Porque na nossa vida é assim. É de luta em luta, de vitória em vitória. Jamais nós vamos ter uma luta só e uma vitória só. Porque se nós tivéssemos uma luta só e uma vitória só, não teria graça. Nós não teríamos testemunhos para contar. Nós não teríamos por onde uma estrada longa por seguir. Nós não teríamos exemplos para dar para os nossos filhos, para os nossos netos. Amém, irmãos? Estão entendendo? Amém. Então, nessa caminhada com Cristo, Ele quer tão somente que tenhamos essa persistência de saber que as lutas virão, que umas vão se cessar, mas virão outras. Nós não vamos, irmãos, vocês querem uma notícia não muito boa, nós não vamos nunca estar livres de lutas. As lutas sempre vão vir. As lutas são para que nós venhamos aprender. Graças ao meu bom Deus, que eu amo de coração, de toda a minha alma, eu muito aprendi, mas eu sei que eu muito tenho que aprender. Eu passei por situações que, se eu não tivesse passado, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não teria aprendido o que eu aprendi. Eu não poderia ajudar o meu irmão. Eu não poderia instruir a minha filha, que é adolescente. Eu não poderia. Mas as situações que passaram, pela fé, pela perseverança, eu levantei. Eu caí várias vezes, mas eu me levantei novamente. E é assim que Deus quer para cada um de nós. Levantemos novamente todos os dias. Não importa qual o tamanho da luta. Não importa qual o tamanho da enfermidade. Não importa qual o tamanho de nada. Porque Deus pode todas as coisas. Ele é aquele que cura câncer. Ele é aquele que ressuscita a vida. Ele ressuscitou a Lázaro no quarto dia. Ele ressuscitou a minha mãe de uma mesa de cirurgia, onde ela estava morta com morte cerebral, irmãos. Sabe o que é morte cerebral? Depois de 15 minutos, uma pessoa em estado normal voltaria com a sequela, voltaria com o cérebro retardado. Mas a minha mãe voltou, tirou os aparelhos e conversou com os médicos no hospital. É da mesma maneira que Deus ressuscitou a Lázaro, através da minha oração. Mas não foi assim, não. Eu falei, olhei para o céu e falou: Jesus, vai lá e ressuscita a minha mãe também. Foram noites de choro, de cara de pó, de madrugada orando, levantando do pó para ir trabalhar, 12 horas de serviço dentro do salão, voltando para a igreja e indo lá para aquele cantinho de novo com a cara no cilindro e orar a madrugada inteira. Então, irmãos, a luta é árvore, mas a vitória é certa. A luta, ela nos leva à vitória. Você já ouviu falar que sem luta não existe vitória? Isso é uma grande verdade. Se não tiver luta, não vai haver uma grande vitória, um grande testemunho. Poder falar disso hoje, para mim, é algo que me honra a minha vida, porque lá atrás eu sei o que eu passei. Eu chorava lágrimas de sangue. Eu vi uma mulher de 46 anos morrendo, Deus foi lá e curou. O inimigo não se contentou, colocou outra enfermidade. Ela foi para a mesa de cirurgia e o inimigo falava no meu ouvido, assim como uma pessoa fala no nosso ouvido: dessa vez eu vou levá-la e você não vai me vencer, dessa vez eu levo ela. E dava gargalhada no meu ouvido. E eu tão somente repreendi e falava: o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Ela vai viver, porque o Deus que eu creio pode ressuscitar. E eu fui para a igreja, e naquele momento o pastor falou: a irmã cabeleireira levanta, porque ele não sabia nem como. Ele só me via trabalhando ali na rua daquele salão, daquela igreja. O salão era na mesma rua da igreja. E naquele momento, eu levantei tremendo. Parece que as minhas pernas saíram dos meus ossos. Era uma coisa terrível demais. Porque eu sabia que ali Deus ia me dar uma resposta. O diabo falava incessantemente no meu ouvido: ela vai morrer, porque eu vou levar. E eu lutando, aquela luta espiritual terrível, irmãos. Mas naquele momento, naquela igreja, quando eu clamei muito sentadinha lá no fundo, eu falava: Senhor, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, fala comigo. Eu preciso de uma resposta. Tu viste que eu orei, eu jejuei, porque eu preciso de ti. Quando o pastor falou: a irmã cabeleireira levanta, que eu levantei, Deus tomou a boca do pastor e falou: filha minha, eu ouvi a tua oração e recolhi a tua lágrima na madrugada. Eu ouvi a tua oração e recolhi a tua lágrima, porque tu oraste a noite inteira. E eu abri a orar, chorando a noite inteira. E ninguém sabia. Aquele pastor mal me conhecia. Entendeu? Então ali eu sabia que era Deus falando comigo, Espírito em verdade. E falou assim: eu te digo,
vai na sua fé, continua na sua força, porque eu contemplei e eu devolvo a vida nesse momento para aquela sua pessoa e chorado. E ali eu me sentei e eu fiquei quietinha ali falando com Deus, Senhor, não estou entendendo como assim devolve a vida. Minha mãe vai operar amanhã. E aí quando acabou o culto, eu fui a orelhando, naquela época era orelhando com ficha ainda, irmãos. E liguei, e a minha irmã estava lá e falou assim, minha irmã não era crente, me chamava de louca, né? Porque eu era crente. Falava assim, você é louca, você só sabe. E me chamava e colocava vários apelidos, porque eu usava saia no pé na época. E aí eu liguei lá e falei, o que você está fazendo aí? Ela morava aqui. Ela disse, se você não é crente, eu vou te dar uma notícia muito ruim. Aí ela me disse, se segura, porque eu tenho que te falar, é muito ruim. Eu falei para ela, assim, naturalmente, sem fazer esforço, eu disse, fique em paz, porque eu saí da igreja agora e Deus falou comigo. Você é louca mesmo, Deus fala com ela agora. Quem não pensa que ela é? E o diabo muito contente com isso, né? Nesse momento ela falou, a mãe está morta. Gente, a fé, ela é grande. Deus nos reveste. Deus tinha acabado de falar comigo, mas eu perdi o chão. As minhas pernas bobearam e eu falei agora. Neste momento, a misericórdia de Deus foi maior na minha vida, porque ou o anjo, ou o próprio Espírito Santo de Deus veio no meu ouvido direito e falou comigo. Filha, eu acabei de falar contigo, não deu nada. Eu dou a última palavra. E nisso ela falava lá, você tem que aceitar, a vida é assim mesmo, a mãe está morta. Eu só vou lá agora no hospital para o médico desligar o aparelho. Eu falava, cadê a minha irmãzinha, que é a minha irmã Bianca, que está aqui hoje, era pequena, tinha 7 anos. E cadê o pai? O pai está em estado de choque, não adianta querer falar com ele, ele não fala com ninguém. E a Bianca está no quarto trancada orando, porque eu já havia levado ela para a igreja e ensinado ela a ler a Bíblia. E nisso, Deus falava comigo de um lado e a minha irmã do outro, né? O inimigo usando ela para falar, está morta. E eu comecei a repetir, não é nada disso, não é nada disso. Aquela voz começou a dizer, não é nada disso, né? Eu repeti dela. Ela me disse, tá vendo? Já está estéril, já está bom. Ele já ficou louco mesmo. Então, te falou que a mãe está morta, então a mãe acabou. E agora eu estou lá no hospital, o médico desligar os aparelhos, o coração só está batendo atrás do aparelho, já deu uma acelerada. Aí eu disse para ela, tá bom, eu não vou discutir com você. Fica na paz. Eu vou para minha casa orar e quando eu voltar nesse orelhão, você vai me dar outra notícia. Fui, irmãos, confesso. A carne é muito fraca. Nós cremos, nós sabemos. Eu sabia que Deus tinha acabado de falar comigo, mas a notícia era bobagem, a notícia era de morte. Naquele momento eu fui clamando a Deus e falando para o Senhor, se a minha mãe morrer, nunca mais eu entro na igreja para te servir. Naquele dia eu desafiei Deus, porque eu falei, não é possível, Senhor. Eu sei que eu não sou louca, aquele pastor ali não é louco, e o Deus que eu sirvo é o Senhor. E o Senhor falou na boca dele comigo, então eu sei que eu vou voltar, e a minha mãe vai estar viva. E fui. E confesso para os irmãos, foram 45 minutos do joelho lá no chão até as pernas pararem de tremer, clamando a Deus para Ele me dar coragem de eu voltar naquele orelhão. Só que, irmãos, quando Deus me deu essa coragem, que eu levantei, eu fui na certeza. Eu não fui mais na dúvida, sabe? Porque Deus estava ali falando comigo todo o tempo. Eu falei, gente, eu tenho que ter um pouquinho, né, de sobriedade. Deus está falando. Eu sou contigo, eu falei contigo. Eu ouvi sua oração, então eu tinha que ver de todo o meu coração. Quando eu cheguei naquele orelhão, eu liguei e meu pai atendeu o telefone. Aí meu pai atendeu o telefone. Eu falei, você não é homem que estava em estado de choque? Aí ele disse, não, filhona, a sua mãe é uma mulher muito forte. Ela desligou os aparelhos e está conversando com os médicos e com os enfermeiros. Ela levantou sua mão. Glória a Deus, aleluia. Nunca vou esquecer disso. Eu disse para ele, a minha mãe não é forte, coisa nenhuma. Forte é o Deus que eu sirvo. Forte é o Deus que ressuscitou lá, que ressuscitou nessa noite. Ele naquele momento só concordava comigo. Não é crente até hoje, os irmãos dele. Então, muito milagre, né? Que ele ali, ele concordava e falava, é Deus mesmo, ela ressuscitou mesmo. Então, irmãos, esse testemunho vem aumentar a fé dos irmãos. Saber que para Deus nada é impossível. Uma pessoa que está morta, como fala a palavra, ainda que esteja morto, viverás. Amém? Aleluia. Prestar atenção nessa palavra e vamos a cada dia buscar nas Escrituras. Vamos ter uma fé sobrenatural, porque o que Deus faz é sobrenatural.
Deus abençoe cada vida nessa noite. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.